conversar um pouquinho sobre sofrimento versus frequência vibratória. Então, primeiro nós precisamos entender realmente o que é sofrimento e o que é frequência vibratória. Como é que essas duas coisas podem se conectar? Frequência vibratória é algo matemático, físico, né? Algo científico. E sofrimento é algo que vem das emoções, algo do coração. Como isso se conecta? Então, o que é frequência vibratória? A frequência vibracional é o ritmo pelo qual uma pessoa emite a sua energia vital. Ou seja, é o movimento constante da nossa energia vital em direção ao mundo externo. Todas as vezes que nós fizemos qualquer tipo de movimento, nós estamos movimentando energias. E principalmente quando esse movimento é emocional, nós movimentamos muito mais energia ainda. Então, por isso que quando nós adentramos a algum lugar, quando nós nos conectamos com as pessoas, nós sentimos as vibrações dessas pessoas. E às vezes nós nos sentimos muito bem, gostamos de abraçar algumas pessoas. E nos sentimos um pouco repelidas em relação a outras pessoas e a outros ambientes. Por que isso? É a sensibilidade das vibrações. São essas frequências vibratórias. A energia está presente em todas as coisas do universo e a qualidade dela afeta as pessoas de forma positiva ou não. E o que é o sofrimento? Como é que nós podemos descrever o sofrimento? Trata-se de uma sensação consciente ou inconsciente que se reflete no padecimento, depressão, ansiedade, infelicidade ou no esgotamento do ser. E quando nós chegamos nessa última linha do esgotamento do ser, do que nós estamos falando? Do suicídio. Ou seja, não há mais aonde ir, não há mais para onde ir. Nós esgotamos a nossa energia vital, na tentativa de elevar o nosso padrão. Porque nós não aprendemos ainda a conectar o sofrimento com a frequência vibratória. E como é que nós trabalhamos isso? O Dr. Hanks, ele realizou mais de 250 mil calibrações durante 20 anos de pesquisa para definir uma gama de valores, atitudes e emoções que correspondem aos níveis da consciência. Então, estamos falando de um projeto científico que durou aproximadamente 20 anos, até que ele conseguisse compilar tudo isso num livro e num gráfico. Então, não é algo mágico, não é algo ritualístico, não é algo que aconteceu do nada. É um estudo científico que trouxe esse norte para que psicólogos, parapsicólogos, psiquiatras e afins pudessem definir as reações da vibração versus as reações dessas emoções. Como é que nós nos comportamos mediante a certas emoções. E isso é muito simples quando nós entendemos, por exemplo, a música. O padrão musical, ele mexe com a nossa frequência vibratória, certo? Se nós queremos meditar, nós não vamos ouvir nenhum pagode, nem um rock. Nós vamos ouvir uma música muito mais calma, uma música que ameniza. Se nós queremos dar uma motivada, vamos fazer aí agora uns exercícios, né? Vamos para a academia. Na academia não tem música de meditação, né? A academia é para malhar, para correr. E isso são frequências que são trabalhadas na musicoterapia, por exemplo. Na realidade, isso se configura em todo ser vivente. Porque isso parte do átomo, porque o átomo está vibrando. Nós nos enxergamos em dimensões, por quê? Porque os átomos que vibram, eles estão muito próximos. Então, quando eles estão próximos, eles estão mais densos, eles estão adensados, porque nós somos puramente energia.
Se os nossos átomos, se nós começarmos a nos separar, nós ficaríamos menos densos. Vamos explicar de uma forma mais didática e mais simples. Por exemplo, se eu pegar um copo de água, ela vai ter uma característica, com temperatura normal. Se eu colocar uma temperatura, baixar essa temperatura, essa água congela. Agora, nós fazemos com que, o que acontece com a temperatura na água? Ela faz com que os átomos, as moléculas vão se aproximando e elas vão se solidificando. Se nós fizermos o contrário, aumentar a temperatura, essas moléculas começam a vibrar até o momento que elas evaporam. Elas se sutilizam. Quanto mais você baixa o padrão vibratório, mais você segura junto as moléculas, mais você adensa. E o contrário é verdadeiro. Isso nós estamos falando de física. Então, foi essa escala que o Dr. Hanks montou. Ele estudou isso e ele definiu que quanto mais baixa a frequência, há uma contração. Quanto mais aumenta-se essa frequência, há uma expansão. Então ele começou a testar essas emoções e esses sentimentos. Ou seja, o sentimento de tristeza, de medo, de culpa, raiva, eles estão na parte de baixo, ou seja, com contrações muito fortes, muito densas. E o contrário, na iluminação, paz, alegria e amor, está na parte de cima, onde as frequências são frequências altas. Então, dessa forma, nessa escala, nós podemos medir as frequências vibratórias e a reação que elas causam no nosso organismo, no nosso corpo físico e nos nossos corpos sutis. Existem estudos que já compatibilizaram esse corpo aqui como um corpo energético. Nós dormimos todos os dias para abastecer esse corpo, para fazer com que esse corpo não morra. Senão nós deixamos de existir com esse cara aqui que é o corpo físico. Só que nós estamos na terceira dimensão, aonde todas essas moléculas são adensadas. Então nós entramos no corpo físico, na parte tocada. E as dimensões, elas são sobrepostas, elas estão juntas. Não é uma dimensão separada da outra. É como se fosse um pão de forma, um pão inteiro, e cada fatia uma dimensão. Porém, o pão é todo. Tudo está no todo. Então, vocês estão me vendo aqui agora e vocês estão vendo o meu corpo físico. Mas, entre o meu corpo físico, existe o corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Então, todas as frequências vibratórias passam por esse processo aqui. Por isso que onde está o campo mental, a mente, ela é uma percussora muito forte das nossas vibrações. E é de lá que vem a determinação do que nós somos, do que nós estamos e para onde nós iremos. Tudo no universo é energia. Tudo. Nós somos energia. Nós somos... A matéria é energia condensada. Então, tudo é... Quando você vibra em determinada frequência, o que ocorre? Quando você está triste. Quando você está triste, quando você está com medo, qual a reação que ocorre no seu corpo? Quando você está com medo? Contração, defesa. E quando você está alegre? Você não expande? Você não brinca, não pula? Não... Você entra num ambiente, por exemplo, você vai trabalhar. Você chega no seu escritório, na sua fábrica, no seu local de trabalho. Todas as pessoas estão a gente chama de baixa astral, de cabeça baixa, triste. Todas as pessoas estão lá. Quando você entra, mesmo que você entre alegre, no primeiro momento, se você se contagiar, se você entrar naquela frequência vibratória, como é que você vai se sentir?
Você vai acabar se equilibrando naquela frequência e vai ficar também do mesmo jeito. Agora, se você expandir essa energia tua, se você começar a perguntar para o que está acontecendo, pessoal? Ir lá, abraçar um, brincar com o outro, como é que acontece naquele ambiente? O que acontece naquele ambiente? Você vai transformar o ambiente vai ficar mais leve, vai ficar mais leve. Então, nós temos o poder de transformar a nós, aos outros, aos ambientes, às cidades e ao nosso país, ao nosso planeta e ao nosso universo. Por quê? Porque cada um de nós é como se fosse uma lâmpada. E quando você se acende, você acaba iluminando todos que estão à sua volta. E quando você se apaga, você acaba escurecendo tudo que está à sua volta. Então você pode determinar se você quer ser luz ou se você quer ser trevas. Se você quer vibrar positivamente numa linha de ascensão ou se você quer vibrar de uma forma a se comprimir, a se contrair. Por que que nós sofremos? Aonde entra o sofrimento disso? Nós sofremos pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e pelas nossas atitudes. Aí está a causa do sofrimento. Essas três situações, elas estão interligadas. Não dá para você separar o pensamento do sentimento das atitudes. Mas tem pessoas que querem separar. Você quer se sentir bem, você quer ser feliz, você não quer ficar doente, você quer ter saúde, você quer enriquecer, você quer ter teus caminhos abertos, você quer ter muitos amigos, mas qual é a base dos seus pensamentos? Quais são as suas atitudes? Você tem atitudes para atrair tudo isso? Seu pensamento te direciona para isso? Ou você está pensando sempre naquilo que a pessoa, por exemplo, aquilo que as pessoas têm de pior? Você está sempre preparado para julgar os outros, avaliar as pessoas por aquilo que elas não têm, pelas roupas que elas vestem, pelo status. Como é que você se relaciona com o mundo? E o que você faz no seu dia a dia? Você trabalha, você tem atitudes no dia a dia para se melhorar e para melhorar os outros? Você se comporta da mesma forma com que você se comporta nas redes sociais? Eu até mandei uma mensagem um dia para o grupo e falando assim, poxa, o mundo seria bacana mesmo, né, se todo mundo fosse tão feliz quanto é nas redes sociais. Porque ninguém vê ninguém triste nas redes sociais, né? Se todo mundo fosse tão verdadeiro quanto é a satisfação, a alegria nas redes sociais. Se todo mundo se alimentasse e tivesse aquilo que eles postam nas redes sociais. Se todos se sentissem tão bem e fossem tão verdadeiros como eles são nas redes sociais. Porque é uma controvérsia muito grande, né? As pessoas são maravilhosas dentro quando estão nas redes sociais. E essas mesmas pessoas, inclusive pessoas que fazem palestras de motivação, como ficar milionário, como ficar rico, como fazer isso, como ganhar aquilo, como ser mais feliz, como encontrar o amor. Mas na sua vida real, quem é essa pessoa? Como é que essa pessoa vive? Será que ela é rica mesmo? É milionária mesmo? Ela é feliz? Como é que é o círculo de vida dela, dos amigos dela? Então, o sofrimento está aí. Naquilo que você gostaria de ser, mas você pensa, mas você não sente
e você não tem atitude de transformação. Como mudar? Como é que nós podemos inverter esse processo? De que maneira nós podemos inverter esse processo? Limpar ou deletar os pensamentos de baixa vibração e potencializar os de alta vibração. Então lembra lá na primeira, aqui ó, tristeza, medo, culpa, raiva, dor, apatia, vergonha, apego, orgulho, são sentimentos que nós vamos sentir. Não existe santo nesse padrão que nós vivemos, ninguém aqui é santo, nem está candidato a santo. E o que acontece? Nós passamos por situações no dia a dia que nos desequilibram, que nos aborrecem. E nesse momento nós vibramos. Quando você sente algo, uma emoção negativa, por exemplo, você é exposto a uma tristeza muito grande, alguém te fez algo que você não esperava, uma traição. Você teve um problema, você está com medo de alguma coisa acontecer, de você perder um emprego, de você perder um negócio, de você perder um relacionamento. Então, quando você está sentindo isso, você está vibrando, e você começa a retroalimentar esse sentimento dentro de você começa a trazer cada vez mais medo, e preocupação, dúvida, ansiedade. O que você atrai? O que é mais provável que vai acontecer? Coisas boas, prósperas, ou problemas irão se apresentar? Porque nós acabamos abertos a quê? Nós estamos vibrando na frequência do medo. Então não tem como você absorver felicidade vibrando na emoção do medo, nesse sentimento de medo, de preocupação. Então, fatalmente, você vai atrair aquilo para você. O que, há algum tempo atrás, era coqueluche, né? A lei da atração. Fato. Só que esqueceram de dizer o seguinte, não adianta você mudar os pensamentos. Ou não adianta apenas mudar os pensamentos. Pensamento é tudo. Não. Pensamento é o primeiro passo do problema. Mas ele não é o principal problema. Qual seria o principal problema? As atitudes que nós temos que tomar para poder mudar. Nós temos a atitude no final, mas no meio nós não temos sentimento. É o sentimento. Quanto mais você coloca sentimento no sistema, mais magnetismo você cria para aproximar aquilo de você. É magnetismo, puro magnetismo. Sabe? É só esfregar a mão ou passar aquele pentezinho na cabeça, lembra do cabelo? Botar um monte de papelzinho, você encosta e você vê o quê? O papelzinho não prende no pente? O que é isso? Magnetismo. Nós aprendemos isso em criança na escola, mas nós desaprendemos ao longo da vida, que nós magnetizamos as pessoas. Então, quando você dá um abraço em alguém, de verdade, você está magnetizando aquela pessoa, aquele ambiente. Então, quando você vibra nesse sentimento aqui, você vai atrair exatamente tudo que está relacionado a esse sentimento. Você está com medo, você está com culpa, com tristeza, você acaba ficando numa deprê. Tu vai caindo no processo. E você começa a transmitir isso para as outras pessoas. E vira um círculo vicioso. Então, essa é a primeira situação, limpar ou deletar os pensamentos. Como é que é isso? Bom, eu vou pensar, vou ficar com raiva, aconteceu uma situação, fiquei bravo, fiquei revoltado. O que eu faço o mais rápido possível? Eu começo a deletar isso. Não começo a retroalimentar esse sentimento. Eu começo a dispersar esse sentimento. Então, a primeira regra é limpar, fazer uma faxina mental, trocar os sentimentos. Começo de baixo para cima. Opa, primeiro, estou com muita raiva, então começa a ter calma. Calma, vai dar tudo certo. Começa a trocar esse sentimento.
Eu não vou sair da raiva para a alegria no estalar de dedo. Depois eu começo a fazer o quê? Eu vou reequilibrando esse sentimento. Sabe aquele negócio conta até 10? Ouve uma música legal, o negócio está pegado, está difícil, o clima não está bom. Qual a música que te acalma? Qual a música que te coloca para cima? Vai lá fora, respira, conversa com alguém, assiste um filme. Faça alguma coisa que te reequilibre novamente. Tome um copo d'água. E faça o que na sequência muda de atitudes. Você precisa mudar de atitude. Se o norte está te trazendo problemas, está baixando o seu padrão, está te levando para o medo, para a ansiedade, eu te pergunto, por que caminhar por norte? Por que nós não mudamos isso e vamos para o sul? Para o leste, para o oeste? Por que nós não buscamos atitudes diferenciadas? Por que no nosso dia a dia, às vezes, nós teimamos em fazer algo que não é compatível com aquilo que nós nos sentimos bem? Por que nós trabalhamos em determinado local que nós não nos sentimos bem, não nos fazem bem? Por que nós insistimos num relacionamento que nos aprisiona? Então, como é que nós vamos mudar o nosso padrão vibratório? Como é que nós vamos mudar aquilo que nós sentimos se nós não mudamos nossas atitudes? Nós continuamos utilizando o mesmo tipo de vocabulário, frequentando os mesmos lugares, com as mesmas pessoas, e queremos que a nossa vida mude. Então, essa regra é científica. Essa regra foi testada, foi comprovada. Nós temos diversos tipos de testes, está tudo aí na internet. Se alguém for ver aquele teste do coreano da água, da energização da água, a vibração das partículas. Então, quando nós olhamos para o mundo e vemos as pessoas sofrendo, e muitas desnecessariamente, é só mudar a atitude, é só mudar o hábito. E automaticamente você começa a mudar tudo à sua volta. O grande problema é fechar o ciclo e começar outro ciclo. Nós temos uma preocupação muito grande em perder. Às vezes tem algo muito melhor te esperando, mas você não larga o osso. O filé está aqui, mas você não larga o osso. Você se acostumou com o osso, você tem medo de perder o osso. A maior dificuldade de se ganhar qualquer coisa é aprender que às vezes você tem que perder. A vida é uma troca. Nós aprendemos isso desde criança. Você troca o colo da mãe para engatinhar no chão. Depois você troca de engatinhar para você ficar em pé e andar. Depois você troca o correr, você troca aprender. E você vai evoluindo passo a passo. Todos nós somos assim. Tem pessoas que querem ser um médico, mas não querem estudar. É como se num determinado dia alguém vai trazer um diploma e vai falar assim, a partir de hoje você é médico. A partir de hoje está aqui a felicidade para você. Nós temos que nos lembrar sempre de uma coisa, de algumas coisas. Primeiro, os problemas sempre virão. Independe de qualquer situação, onde quer que você esteja, o problema sempre virá. Porém, só você poderá determinar o tempo que eles permanecerão contigo. Tem pessoas que adoram problema. Adoram. Mal termina de resolver um, já está puxando o outro. Estão criando outro problema.
Frequência vibratória é tudo. É muito interessante essa frase. Se você quiser mudar a sua vida, é impossível você mudar a sua vida se você não mudar seu padrão vibratório. Isso é uma lei intrínseca da física. Não existe essa possibilidade. Por isso que houve aquele estudo onde foi demonstrado isso. Então, daqui para frente nós vamos ouvir muito falar sobre isso. Da mesma forma que há muito tempo atrás se falava na lei da atração. Porque nós podemos medir isso em cada um de nós. Isso é factível. Por exemplo, quando você vai fazer um exame cardiovascular, né, ou cerebral, é um eletrocefalograma que mede o quê? O que ele mede? Ou o eletrocardiograma? Não são frequências? Não é por ali que a gente determina o que está acontecendo? Como é que está a nossa frequência vibratória? Quando nós tomamos o susto, nosso coração se acalma ou ele começa a disparar? Nós temos sinais o tempo todo. O tempo todo nós temos sinais. Quando você está irritado, aborrecido, alguém vem e conta uma piada para você, bacana, legal, te dá um abraço, vem cá, ou te faz um elogio, você piora ou melhora? Então, todas essas situações, todas essas circunstâncias são muito natural. É muito perceptível. Muito perceptível. E aí, volto e fechar esse comentário, essa conversa nossa de hoje, com a importância de nós mantermos o nosso equilíbrio. Saiu, desequilibrou, volta o mais rápido possível para o equilíbrio. Vibre na mais alta frequência possível. Que os problemas desaparecerão mais rápido de perto de você. As doenças se afastarão de você. Depressão vai sair fora. Vai correr de você. Depressão não gosta de gente alegre, gente ativa, gente... Não gosta. Então, frequência vibratória é tudo, como queríamos demonstrar. Uma ótima noite a todos.